Olá! Hoje eu vim para ler mais uma história para vocês. Esta história se chama Um Reino Encantado por um Tris e foi escrita por mim, Berenice Guelen Adams, e foi ilustrada por Ana Cláudia Rocha. Vamos saber o que conta essa história? Um Reino Encantado por um Tris. Essa história aconteceu em um reino encantado, um reino que não tem rainhas nem reis, mas tem fadas, tem duendes, tem plantas, tem animais e muitas, muitas outras coisas belas. Nesse reino, as fadas têm nomes de cores e os duendes têm nomes de insetos. Lá vive a fada roxa, que mora em um pé de jabuticabas. É um pé bem pequenininho e tem o formato de um castelo. Em volta da jabuticabeira tem árvores e arbustos onde moram os duendes. A fada roxa trabalha na floresta do reino junto com muitas outras fadas. Quando a fada roxa vai trabalhar na floresta, os duendes ficam cuidando das plantas e dos canteiros. Eles cuidam dos arbustos, das árvores, das flores, dos temperos, chás, além das hortaliças. Cada duende é encarregado de cuidar de algumas plantinhas e, com a ajuda das minhocas, afofam a terra em volta das plantas. Alguns recolhem frutas, outros juntam galhos e folhas do chão para fazer adubo. Eles também buscam água utilizando como recipiente uma folha seca e retorcida, e aí despejam nas plantas a água quando demora para chover. Tudo ia muito bem naquele reino encantado, até que chegou o verão. No verão, as fadas e os duendes trabalharam muito, muito, porque não choveu o suficiente para molhar as plantas e para abastecer o pequeno riacho que passava pelo vale. A fada roxa resolveu ficar por uns dias lá com a fada verde, na árvore mais alta da floresta, para observar as plantas que necessitavam de mais atenção por causa da seca. Logo a fada roxa avistou algumas plantas sedentas, dentre elas uma pequena muda de araçá com as folhas já retorcidas de tão secas. Então ela tratou logo de enviar um duende para cuidar daquela planta que ela avistou lá do alto da árvore, junto com a fada verde. Fada Roxa enviou um recado pelo grilo Cri-Cri para o duende Gafanhoto, pedindo que ele tomasse conta daquela pequena muda de araçá. Assim que recebeu o pedido da fada, o duende Gafanhoto foi cuidar da mudinha o mais rápido que pôde, levando folhas secas com gotas de água para regar aquela pequena plantinha. Logo, logo, a planta começou a melhorar. Porém, o duende observou que outras plantas dali por perto já estavam murchando. E aí ele resolveu pedir ajuda dos outros duendes. E assim, todos estavam trabalhando muito. Certo dia, armou-se um temporal no céu. As fadas e os duendes ficaram em clima de festa.
Finalmente, a tão esperada chuva estava chegando. Vejam, relâmpagos! Gritavam as fadas. Ouçam, trovões! Exclamaram os duendes. Todos ficaram muito felizes, esperando as primeiras gotas de chuva caírem do céu. Até mesmo as plantas sacudiram-se alegres. E foi então que começou a pingar. Pingou aqui, pingou acolá, e muitos pingos começaram a cair. Quase dava para sentir o cheiro da terra molhada subindo, subindo devagarinho, quando os pingos pararam. Bem como a chuva chegou, ela se foi. Um pingo aqui, um pingo acolá, e nada mais de chuva. E em alguns instantes, o sol já estava a brilhar novamente sobre o reino. E por fim, nenhum pingo mais. Todos, silenciosos, voltaram a trabalhar. Fada Roxa estava com tanto trabalho que fazia muito tempo que ela não voltava para sua casa na Jabuticabeira. Naquele dia, a sua última tarefa foi a de enviar 3 duendes para cuidarem de uma frondosa figueira que mora no meio do campo. Eles teriam que cobrir as suas raízes salientes com folhas secas para elas segurarem a umidade. Assim, a água duraria por mais tempo para saciar a sede da figueira. Após providenciar o atendimento à árvore, a Fada Roxa resolveu que era hora de descansar, pois mal conseguia ficar de pé. Iria para casa repousar. Fada Roxa estava muito cansada, até mesmo para voar. Quando chegou à Jabuticabeira, o sol estava alto. Isto era sinal de que os duendes estariam descansando das suas atividades. Cheguei! Onde estão todos? Perguntou a Fada Roxa. Muitos duendes apareceram entre os galhos das árvores vizinhas e um deles disse: Estamos aqui, Fada Roxa. Estamos descansando e nos escondendo do sol. Vejo que vocês estão cansados também, assim como eu, lamentou a fada. Sim, e a água está quase acabando. Temos que fazer alguma coisa. Tudo está secando e estamos muito cansados também, disse o Duende Grilo. Duende Grilo, vamos resolver isto de alguma maneira, exclamou a fada decidida. E o que faremos? Perguntou a Duende Formiga. Vamos continuar a fazer o que nós estamos fazendo, porém, todos vão diminuir as gotas de água que distribuírem. Vamos todos poupar ao máximo possível. E vamos conseguir. Precisamos continuar, disse a fada esperançosa enquanto voou para a Jabuticabeira.
Quando chegou no alto da árvore, a fada roxa desmaiou. Foi um tremendo susto. Ela ficou lá, deitada, no galho mais alto da jabuticabeira. O duende Grilo chamou o duende Zangão e os dois subiram na árvore para ajudá-la. Andem, rápido, chamem a fada azul. Ela precisa vir até aqui para ver o que está acontecendo com a fada roxa, gritou o duende Grilo. No mesmo instante, o duende Mosquito e o duende Cascudo foram até a floresta chamar a fada azul, que mora na cachoeira encantada. Naquela cachoeira não corre água, mas sim luz. Quando encontraram a fada azul e contaram o que havia acontecido, ela rapidamente pegou 3 raios de luz verde, colocou-os dentro da sua sacola e saiu voando apressada. Chegou a fada azul! Gritaram ao mesmo tempo os duendes Grilo e Zangão, que cuidavam da fada roxa. O que aconteceu com ela? Perguntou a fada azul. Duende Grilo, que era muito tagarela, começou a falar e não parava mais. Aconteceu isso e isso e isso e aquilo, então mais isso. Fada azul, após ouvir o que se passava e observar a cor da fada roxa, que estava quase cor-de-rosa de tão fraquinha, disse: Deixe-me tomar conta da fada roxa. Ela vai ficar bem. Só está precisando descansar alguns dias. Eu trouxe alguns raios de luz verde que a deixarão melhor. Ela precisa de energia. Mais aliviados, todos voltaram a trabalhar no cuidado do reino. Continuaram a buscar água com as folhas secas no último fio de água que vinha da vertente. Os dias se passaram e nada da chuva chegar, e nada da fada roxa melhorar. Desesperados, os duendes convocaram a ajuda das aves e dos insetos para espalharem gotas de água sobre o solo e sobre as plantas. Mas um dia se passou e a fada roxa resolveu ir até a janela antes de beber o último raio de luz verde que a fada azul havia lhe trazido. Saiu pela janela e sentou-se em um galho da árvore, e lá ela bebeu lentamente. Ao avistar todos empenhados, cuidando do reino onde vivem, ela sentiu uma forte onda de energia circular em seu corpo, dando-lhe mais disposição. Então, observada pela fada azul, ela subiu no mais alto galho da jabuticabeira, afastou as folhas e, vendo-os todos trabalhando juntos, ela sentiu-se mais forte ainda. Sentiu também um impulso e a fez voar. E voou para bem alto, mas bem alto, que chegou em uma nuvem. Olá,
nuvem fofa, eu nunca havia voado tão alto. Você é muito bonita de perto. Olá, pequenina fada. O que você faz por aqui? Perguntou a nuvem. Estamos com um problema pela falta de chuva. Você sabe por que não tem chovido? Perguntou a fada roxa. Para chover é preciso equilíbrio entre os gases que formam a atmosfera da Terra. E a poluição do ar nos deixa doentes, fracas, e aí nós não conseguimos chover, respondeu a nuvem. Poluição? Que poluição é essa? O que está acontecendo? Já passaram muitos períodos de seca no nosso reino e sempre nós conseguimos resistir, mas agora eu estou preocupada. Tudo está muito seco, como nunca aconteceu antes, disse a fada roxa com tristeza. E a nuvem falou. As nuvens que vêm lá das cidades me disseram que os humanos estão causando muitos problemas. Eles fazem muita fumaça, muita fumaça. Ai, nós nos sentimos sufocadas. Há um problema com os humanos. Eu já devia saber. Então eles são os culpados, exclamou a fada. Não, interrompeu a nuvem. Eles são vítimas também. Disseram-me que há muitos humanos doentes e tristes por causa de tanta poluição. Porém, alguns não se importam. Mas a boa notícia é que tem muita gente que está mudando e que estão cuidando mais do meio ambiente, buscando soluções para esses problemas que eles estão enfrentando também. Depois de uma pausa, a nuvem fofa continuou falando. Mas pelo jeito, dessa vez, o problema é muito grave, pois atingiu todos os reinos da terra. O reino animal, o reino vegetal, o reino mineral e até o reino encantado. A fada roxa falou com um tom forte e decidido. Nuvem, nós vamos ter que fazer alguma coisa urgente. Vamos fazer chover no reino encantado de qualquer jeito, antes que seja tarde demais. Se o nosso reino acabar, todos os outros acabarão. E o que faremos então, fada? Você fará alguma mágica? Perguntou a nuvem. Ai, quem me dera se eu pudesse fazer essa mágica. A chuva é uma mágica exclusiva da natureza. Mas eu tive uma ideia que pode ajudar. Vou convocar o vento veloz para que traga até nós todas as nuvens que ele encontrar. E você ficará encarregada de organizar a Operação Salvamento do Reino Encantado, disse a fada muito animada. Certo, gostei da ideia, mas como você vai alcançar o vento veloz? Ele é muito rápido e nem vai parar para lhe ouvir, exclamou a nuvem. Eu pedirei para o Falcão Relâmpago. Ele certamente alcançará o vento veloz. Adeus, nuvem.
e despediu-se a fada. Enquanto isso, lá embaixo, no reino encantado, todos estavam preocupados com o sumiço da fada roxa, que voou, voou, voou tão alto. Mas sabiam que ela provavelmente estava buscando alguma solução para a falta da chuva. A fada azul voltou para a sua cachoeira de luz em busca de raios de energia para agora distribuir entre os duendes, porque eles já estavam muito cansados, inclusive os pássaros e os insetos. De repente, o duende zangão gritou: "Vejam! É a fada roxa!" Fada Roxa pousou no alto da jabuticabeira e disse: "Preciso falar com o Falcão Relâmpago. Peço, por favor, que alguém o encontre e traga-o até aqui." Prontamente, os pássaros voaram em busca dele. Assim que o encontraram, queriam todos falar ao mesmo tempo. Falcão Relâmpago pediu calma, calma. E então o sabiá deu o recado. Aí o Falcão Relâmpago saiu voando ao encontro da fada roxa. Pousou no galho da jabuticabeira e ouviu atento ao pedido da fada. "Preciso falar com o vento veloz. Você pode trazê-lo até aqui, por favor?" pediu a fada ao falcão. Mal a fada terminou de falar e o falcão relâmpago já riscava o céu atrás do vento veloz. Depois de muito esforço, finalmente o falcão o encontrou. Enquanto esperava, a fada roxa observava orgulhosa o empenho de todos unidos cuidando do reino encantado, apesar da tristeza da situação. De repente, tudo começou a balançar, 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 para lá, para cá. Era o vento veloz que se aproximava da jabuticabeira. A fada roxa segurou-se firme em um galho e gritou ao vento veloz: "Vento, precisamos de você! Por favor, traga-nos todas as nuvens que encontrar. Precisamos de chuva, senão o nosso reino morrerá." O vento uivou forte, deu meia volta e saiu numa velocidade incrível. Os galhos da jabuticabeira curvaram-se até o chão e depois voltaram ao normal. Todos estavam parados, olhando para o céu, esperando pelas nuvens. No alto, somente avistavam a nuvem fofa que pairava sobre o reino encantado. E aos poucos foram chegando algumas outras que se juntaram à nuvem fofa. E muitas, e muitas, e muitas nuvens chegaram, até que começou a trovejar e começou a relampejar. "Vejam,
relâmpagos! Gritaram as fadas. Ouçam, trovões! Gritaram os duendes. E foi então que começou a pingar. Pingou aqui, pingou acolá, e muitos, muitos pingos começaram a cair. E muitas gotas de chuva caíram após os estrondos que estremeciam a terra para a felicidade de todos. Todo o reino começou a vibrar e o cheiro de terra molhada tomou conta do ar. Os duendes, as fadas, os insetos, os pássaros finalmente poderiam descansar. Foram tantas as nuvens trazidas por vento veloz que ficou chovendo 2 dias sem parar. Aos poucos, a chuva se acalmou e tudo ficou verde novamente. Fada Roxa pediu ao vento veloz que ele trouxesse nuvens para o reino encantado enquanto os problemas que causavam a falta da chuva continuassem, e agradeceu. Vento, nós agradecemos pelo seu trabalho. Agradecemos a você e a todos os outros que ajudam a cuidar deste reino encantado. De hoje em diante, todas as fadas trabalharão intensamente na descoberta de uma solução para que as pessoas cuidem mais da água, do ambiente e que elas vivam mais próximas da natureza. Trabalharemos incansavelmente para que os humanos cuidem melhor de todos os reinos da vida. Pouco tempo se passou desde o dia em que o reino estava por um triz. E as fadas do reino trabalharam, discutiram, se reuniram e finalmente descobriram uma fórmula para mudar o mundo dos humanos. Elas encantaram esta história e assim cada um que ouvi-la, cada um que lê-la será transformado em um cuidador da terra. E aos poucos, o reino dos humanos será transformado, será mais cuidado, será mais amado. E a vida continuará sempre em todos os reinos da terra. Então, esta foi a história Um Reino Encantado por um Triz. E você que ouviu essa história também vai ficar encantado e vai se transformar em um cuidador da natureza. Assim como eu e como muita gente que já foi encantado por essa ideia. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima história.